Bom, eu quero cumprimentar todos, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte, né, dessa comunidade, cumprimentar cada um de nossos irmãos, cumprimentar minha amiga Mônica, o Alessandro, que assim que passe a pandemia virá a Barreirinha participar de uma programação especial, certo? Cumprimentar todos os nossos irmãos que fazem parte disso. Eu quero agradecer a Deus também a oportunidade de estar participando desta comunidade e desta segunda de oração. Agradecer a Mônica que nos incluiu aí. Nessa pandemia, acho que de alguma forma todos nós fomos impactados. Esses últimos dias, nas nossas reuniões, nós estávamos no interior, na nossa casa lá do interior, né? Passamos lá 3 meses, agora nós estamos voltando para casa. Aqui está minha esposa, meus filhos, eu tenho 3 filhos, estão acompanhando aqui também. Ok? Muito bem, então. Todos nós temos passado por tantas dificuldades e não poderia ser diferente porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu todas as informações necessárias para que nós pudéssemos ter um norte, pudéssemos ter um rumo, não é? E Deus, ele fez muitas revelações para que nós pudéssemos aguardar a sua vinda e ter a compreensão, inclusive, do tempo, né? E a grande pergunta hoje é que os nossos irmãos, ao longo do tempo, têm feito até quando, Senhor? A grande promessa foi de que Cristo viria, o Messias viria. Muitos viveram essa esperança e não puderam contemplar a realidade disso, mas morreram nessa esperança e um dia Cristo veio, o Messias veio. E hoje nós temos a promessa de que o Messias voltará uma segunda vez. E a grande pergunta tem sido: até quando, Senhor? Muita gente tem sofrido. Eu tive a oportunidade, a graça de nascer em lar adventista. E desde pequenininho nós ouvíamos que o tempo está próximo. Sempre se falava disso. Não é? E eu sei que essa realidade não é só minha. Inclusive, desde os apóstolos, né? Eles acreditavam, quando Jesus dizia o tempo está próximo, eles pregavam e acreditavam que Jesus viria no seu tempo. Hoje, eu já tenho mais de 50 anos, Jesus não veio, mas Jesus virá. Eu tenho certeza disso, certo? Eu tenho certeza absoluta de que ele virá. Então, nós vamos contextualizar isso, essa questão dessa grande pergunta, e pela tipologia, nós vimos que Daniel viveu num tempo muito importante e nos dá também aí ajuda quando nós começamos a entender, estudar o livro de Daniel, e eu gostaria de fazer aqui uma menção. A irmã White diz que é uma necessidade estudar o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse devem ser estudados como nunca antes na história da nossa obra, ela diz isso. Certo? E nós vamos hoje contextualizar para que nós possamos chegar a ter uma posição de crentes, uma posição de um povo que espera o regresso do nosso Senhor através do livro de Daniel. Eu gostaria que todos nós abríssemos nossas Bíblias. Quem está com suas Bíblias, eu gostaria de ler no livro de Daniel, no capítulo 12. No capítulo 12, para que nós possamos, então, continuar. E, Alessandro, eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho para que nós pudéssemos, então, aqui controlar o tempo, né? Ok. Eu quero combinar uma coisa para vocês. Como a gente demorou na configuração, eu vou dar o tempo, nós temos no máximo uns 25 minutos agora. Mas, faltando 2 minutos, o Zoom me avisa. A gente cai e volta, se for preciso. Não se preocupa com isso. A gente refaz o link, tá bom? Ok. Beleza? Então, abrindo a Bíblia no livro de Daniel, já no capítulo 12, no final do livro de Daniel, o tempo do fim. Nesse tempo, se levantará Miguel,
o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos de que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro de outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo, quando estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Imaginemos nós agora, voltando a Daniel. Daniel viu o regresso de Jesus. Ele viu a ressurreição de um grupo, que nós não vamos entrar nesse assunto. Viu a ressurreição, a volta de Jesus. E Daniel perguntou: até quando, Senhor? E olha a resposta que foi. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Amém. Quando nós vamos para o versículo 13, lá no final, depois de Deus dar a revelação para ele de algumas profecias de tempo, ele diz, no versículo 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias se levantarás para receber a tua herança. Ao longo do tempo, essa tem sido a grande pergunta. Até quando, Senhor? Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nos atingiu, agora, na nossa geração de muitos, nos atingiu essa pandemia. Muitos dos nossos amigos, eu perdi alguns amigos, gente da família. Passamos por alguns momentos de muita pressão, de medo, de angústia. E a nossa pergunta é: até quando, Senhor? E nós vamos contextualizar um pouco a história de Daniel. Aqui, nós não vamos falar das profecias de tempo, mas eu gostaria de fazer menção, porque se falou que seria o livro, começaria a se entender o livro de Daniel no tempo do fim. Segundo a doutrina adventista, o tempo do fim, ele começou em 1798. Eu gostaria de contextualizar algumas coisas. O tempo do fim começa com a prisão do Papa Pio, né, que foi feita pelo general Berthier, sob o comando do imperador. E nesse tempo, antes um pouco de 1798, algumas pessoas começaram a estudar o livro de Daniel. Dentre eles, nós vimos aí o Guilherme Miller, que foi importante, certo, nesse tempo. Mas olha como Deus ele é fantástico. Começa a se cumprir a profecia de entendimento do livro de Daniel, que Daniel não entendeu no tempo do fim. E eu gostaria de contextualizar algumas coisas aqui. Antes de 1798, já falei, alguns começaram a estudar o livro de Daniel.
Em 1798, alguns dizem em 1799, Napoleão Bonaparte estava no Egito com seu exército. E começou-se a fazer algumas escavações e descobriu-se a Pedra de Roseta. Isso foi fantástico. Inclusive, esse é o marco do surgimento da arqueologia moderna, 1798, 1799. Com a descoberta da Pedra de Roseta, começou-se a descobrir muitas coisas nas escavações. Foi então que alguém disse assim: pô, se nós estamos escavando o Egito, estamos descobrindo muitas coisas, por que não escavar o berço da civilização, que é a Suméria? E então se dirigiram até lá. E um homem, ele foi muito importante nesse contexto aí. Ele foi muito importante por conta de que ele começou a observar na escavação, aliás, ele começou a observar, foi Robert Caldwell, ele começou a observar que os beduínos que viviam à margem do rio Eufrates, eles construíam suas casas com alguns tijolos que eles carregavam lá de cima da montanha de Hilá, chamada montanha de Hilá. E ele começou a observar aqueles tijolos e ele descobriu então que aqueles tijolos eram tijolos milenares. E aí os beduínos então tiravam lá de cima e eles começaram a escavar a montanha e descobriu Babilônia. Olha como Deus é fantástico. Marca o início do tempo do fim. O livro de Daniel começa a ser aberto, porque bem antes disso já se falava, já se dizia que Babilônia não existiu, que o profeta Daniel não existiu, que Nabucodonosor não havia existido. E aí então começou a haver registro, a descobrir-se registros de que existiram, nós poderíamos dar mais detalhes, mas por conta do tempo, que todos eles existiram. Haviam registros dos nomes de Nabucodonosor, de Daniel, dos companheiros de Daniel. Então agora temos elementos para falar de Daniel. E aí então nós vamos a uma coisa importante. Quem foi Daniel? Quando nós vamos ao livro de Daniel, nós vemos que Daniel foi levado cativo de Jerusalém à Babilônia como adolescente ainda. Ele tinha, dizem os cálculos estudiosos, que ele tinha entre 15 e 16 anos. E é importante falar um pouco de Daniel, porque Daniel, com essa idade, foi um personagem importantíssimo. E então, naquele tempo, Babilônia, eles seguiam alguns costumes dos assírios. Então, os assírios, quando eles dominavam um povo, eles costumavam pegar o que eles consideravam que era o melhor do povo, no caso, gente da linhagem nobre, para levar para servir o rei. E Babilônia seguiu essa mesma linha, que foi o caso, então, que Daniel foi levado com seus companheiros. Por que da linhagem nobre? Porque eles tinham algumas habilidades que eram aproveitáveis. E nós vimos aí, então, Daniel passando por essa experiência que nós já conhecemos, tudo que ele passou, mas eu queria me deter numa coisa importante. É que, assim como eles seguiam os costumes dos assírios, eles também seguiam os requintes de crueldade. Porque eles pegavam gente da linhagem nobre, jovens bonitos, que eram treinados segundo a cultura para que eles pudessem servir ao rei. Só que tinha um problema. Jovens bonitos podiam atrair a atenção das mulheres do rei.
e eles então eram submetidos a uma crueldade de serem castrados. E há estudiosos que afirmam que Daniel sofreu isso. E há algumas evidências para isso, né? Que nós podemos mencionar rapidamente algumas coisas, que algumas evidências que dá no livro de Daniel, mesmo quando ele foi jogado, os amigos deles foram jogados na fornalha de fogo. Era um costume de serem jogados com toda a família. Eles não tinham família, porque um eunuco que era castrado não podia ter prole, né? Daniel, na cova dos leões, foi jogado sozinho. Não se faz menção à família, então se afirma que Daniel passou por essa crueldade. E eu gostaria de adiantar aqui algumas coisas que, mesmo vivendo em Babilônia, Daniel não se curvou à nova cultura e não quis fazer negociatas. E isso nos remete a uma reflexão, porque nós, assim como Daniel viveu em Babilônia, e nós vivemos na nossa Babilônia hoje, nós não podemos negociar algumas coisas que eu gostaria de citar aqui. Nós não podemos ceder em princípios. Daniel não cedeu em princípios com seus companheiros. E isso nós podemos ver em Daniel 1:8, né? Lá no início, Daniel 8, quando eles foram jogados na fornalha de fogo. Quando foram ameaçados de ser jogados, eles disseram: ó rei, se o nosso Deus a quem servimos, ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos, adoraremos a tua estátua. Isso é muito importante. Nós reconhecermos que nós não podemos questionar a soberania de Deus. Nós não podemos achar que nós podemos negociar com Deus. Isso é um equívoco, né? Se ele quiser, ele fará. Mas se não, do mesmo jeito nós precisamos nos agarrar a Deus, porque ele é soberano. Então eles não, assim como eles, nós não podemos negociar os nossos e cederem em princípios, né? Outra coisa importante que nós temos também no livro para a nossa lição de Daniel é que nós não podemos ser bairrista. O povo de Deus não pode ser bairrista. Nós vimos que, mesmo estando em Babilônia, Daniel não foi odiento. Daniel não odiava aqueles que levaram ao cativeiro. Pelo contrário, ele teve um relacionamento ótimo com todos. E nós podemos ver que alguns heróis aparecem aí. Heróis de Babilônia. E é interessante, né, que há alguns que citam que nós não podemos ser xenofóbicos espirituais. A grande lição é que mesmo na Babilônia existem filhos de Deus. Nós não podemos achar que é só dentro da nossa igreja é que existem filhos de Deus. Tanto é que Deus faz um chamado, né, ao povo de Babilônia: sai dela, povo meu. Então, é uma lição para que nós não possamos ser bairristas. Outra coisa importante é que nós precisamos ter bons modos ao testemunhar. Nós temos que ser um bom testemunho, ser boas testemunhas, para que nós possamos, então, apontar o foco não para a nossa pessoa, mas a de Cristo. Outra coisa importante também é que nós precisamos ter, mesmo onde nós estejamos vivendo, as pessoas possam perceber um senso de humor, uma alegria em nós. Nós não podemos ser cristãos radicais, que só possamos viver sisudos, né? Mas que as pessoas possam também contemplar em nós que nós temos como transmitir felicidade, alegria. Outra coisa que nós precisamos entender, e uma grande lição também que nós vemos no livro de Daniel, na história dele
e dos seus companheiros, nós temos que ter noção de quem nós somos, de que temos que ter a consciência de que é Deus quem faz acontecer tudo. O reino vem pelo poder de Deus. Eu não posso querer adiantar algumas coisas a meu modo, a exemplo lá da esposa de Sara, lembramos disso? Nós precisamos entender que é pelo poder de Deus e nós temos que nos submeter a Ele. Por quê? O outro ponto é que o reino ele pode demorar. A Daniel foi dito, vai Daniel, porque isso é para dias muito distantes. Eu gostaria de dar um testemunho aqui, que eu tenho aprendi muito com o livro de Daniel. O tempo, ele pertence a Deus, o tempo de Deus não é como o nosso. E hoje eu transmito isso aos meus filhos, aos meus irmãos, eu procuro amadurecer a nossa fé. Hoje mesmo pela manhã, eu falava com meu pai e minha mãe, que já são bem idosos. Meu pai tem 87, vai fazer 88, minha mãe tem 85. E nós falávamos disso, de que há tanto tempo nós ouvimos e juntos nós pregamos que Jesus vai voltar. E desde menino, desde criança, eu ouvia isso, assim como meus filhos ouvem hoje, mas eu sei que ele vai voltar. O tempo é de Deus. Eu não tenho o direito de duvidar de Deus. Deus é soberano. E mesmo diante de situações difíceis, nós temos que aprender a confiar. Daniel morreu nessa esperança. E eu gostaria aqui também de compartilhar sobre alguma coisa que eu aprendi com Paulo Freire. Paulo Freire, ele fala um verbo esperançar. O verbo esperança, aliás, a palavra esperança, o termo esperança, ele vem de esperar. Mas ele fala num verbo esperançar. E de início eu fiquei curioso também para entender do que se trata o verbo esperançar. Então eu aprendi e eu entendi que o verbo esperançar é que eu tenho que espalhar a esperança. Eu tenho que contagiar os outros também, para que os outros também aprendam a ter esperança. Eu tenho que ser um agente disso. Esperançar, contagiar os outros para que tenham essa mesma esperança de que ele vai voltar. Jesus vai voltar. E hoje, bem resumidamente, né, porque nós temos aqui elementos para falar de algumas informações desta palestra aqui, né? Eu tenho aprendido com o Rodrigo Silva. E voltando um pouco, hoje, um dos grandes problemas que nós enfrentamos é acharmos que nós temos muitas dificuldades. E às vezes nós não olhamos para aqueles que vieram antes de nós e que foram os heróis da fé e se mantiveram aí firmes diante de dificuldades muito maiores do que a nossa. Muito maiores do que a nossa. Nós falávamos ainda há pouco de Daniel, que teve que ser levado como escravo à Babilônia. E existem algumas informações importantes, como a distância, né, de Jerusalém à Babilônia. A distância de Jerusalém à Babilônia consiste em cerca, em linha reta, de 900 quilômetros. Só que não se podia andar em linha reta, porque havia ali o contorno de montanhas, de montes. Então, era um percurso mais ou menos de 1.500 quilômetros. Pensou
Daniel ali, assim como os outros, mas vamos ficar com Daniel, um jovem algemado, andando cerca de 25 quilômetros apenas por dia e indo para a prisão, né? Então, às vezes, nós nos queixamos que temos muitas dificuldades e nos achamos no direito de questionar algumas coisas com Deus. E essa semana, aliás, na semana passada, estudando a lição da Escola Sabatina, eu aprendi uma coisa muito interessante que eu acredito que vocês aprenderam na lição, o que alegra o coração de Deus, né? O que alegra Jesus. Se nós perguntássemos a Jesus como é que está seu dia, ele talvez diria a tristeza que ele tem que passar por ter que olhar muitos dos seus filhos que sofrem, né? Crianças abusadas, mulheres abusadas, enfim, filhos seus que sofrem, são vítimas de injustiça social, são escravos dos vícios, né? Das drogas. E Satanás, com toda certeza, como não pode atingir a Deus diretamente, ele atinge seus filhos. E algum tempo atrás, eu ouvi uma ilustração de um amigo meu mesmo que pregava, e ele contou uma história de um certo homem que se envolveu numa briga com outro homem. Era um ferreiro forte, e ele então, o ferreiro, como era mais forte, levou a melhor na briga e machucou muito o homem. E ele então, desde aquele dia, ele começou a ter o desejo de vingança. E lá um dia ele vinha caminhando e na estrada ele encontrou um filho menino, filho do ferreiro. E ele então disse, é agora que eu vou me vingar. Então ele pegou o menino, arrastou para fora da estrada e o matou. Depois de alguns dias, o menino foi encontrado, morto. Agora imaginemos o sofrimento daquele pai. E ele fazia essa analogia na situação em que Satanás não pode atingir o pai, o nosso pai, que é Deus diretamente. Então ele nos atinge como filhos para fazer o nosso pai, que é Deus, sofrer. E como é que nós poderíamos dar alegria a Deus? E a Bíblia mesmo, nos evangelhos, diz que não há maior alegria de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, quando suas testemunhas, nós temos essa missão de levar a mensagem para que outras pessoas façam a grande descoberta, certo? De que existe salvação, de que existe um Deus amoroso e que muitos têm uma visão equivocada por culpa dos outros de como os seus mensageiros o apresentam, e essa é uma mensagem que nós temos que pensar bem nisso. Como nós estamos apresentando a Jesus, como é que nós estamos apresentando a Deus aos outros, qual é a imagem que as outras pessoas têm de Deus por nossa culpa, né? E nós falamos ainda há pouco do verbo esperançar, que Paulo Freire diz. Nós temos essa responsabilidade, eu acredito, de contagiar os outros com a esperança de que Cristo vai voltar. E para finalizar, aqui, Alessandro, Mônica e todos os nossos irmãos, eu quero fazer citação também sobre aquele filme, eu acho que todos conhecem, que inclusive é protagonizado pelo Richard Gere, que é aquele cachorro lá, lembra daquele cachorro japonês, o Hachiko, se não me falha a memória, que depois mesmo do seu dono morrer, ele tinha o costume de todos os dias esperar o dono na estação. Esperar seu dono, e mesmo depois de o dono morrer, ele continuou por tanto tempo esperando o dono. Inclusive tem uma estátua lá no Japão, né? Daquele cachorro. Mesmo depois de tanto tempo, o cachorro continuou esperando seu dono. E eu ouvi o Rodrigo Silva fazendo menção a isso, e ele dizia assim, se um cachorro, que é um animal irracional, ele pôde esperar tanto tempo seu dono, por que eu, que sou racional, não posso esperar o meu Senhor
Eu gostaria de que todos nós pudéssemos, eu acredito que nós comungamos com o mesmo pensamento. E há algum tempo atrás, eu dizia que definir fé não é tão fácil, porque fé não é apenas crer, né? Fé não é apenas crer. Fé, eu acredito que seja um estilo de vida de intimidade com Deus. Não é apenas de crer, mas de ser fiel. De mesmo não entendendo algumas coisas das atitudes de Deus, que é soberano, mas de ser fiel a Ele, inclusive a esperança de que Ele vai voltar um dia. Mesmo eu me perguntando até quando, Senhor. E eu gostaria de terminar dizendo que até algum tempo atrás eu tinha muito medo de morrer. Um dia eu assistindo Está Escrito, eu vi o pastor dizendo que a morte não deve ser tão temida. Inclusive, eu não sei nem precisar agora, eu esqueço o salmo, em que diz assim que é preciosa ao Senhor, é a Deus, né, a morte dos seus santos. O maior problema não é morrer sem esperança, morrer longe de Deus. Daniel, um dia, ele fechou os olhos e não pôde ver a realização daquilo que ele contemplou por visão, mas morreu. E o livro de Daniel, gostaria de terminar com ele aqui no último capítulo, no último versículo do capítulo 12, certo? De Daniel, como nós lemos. Livro de Daniel 12, no versículo 13, último versículo do livro de Daniel, diz: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que essa seja a grande lição e que nós possamos meditar hoje, nesta noite, de que, mesmo vivendo em Babilônia, talvez Daniel tivesse tantas desculpas, né? De viver no cativeiro, na escravidão, de ser forçado a trair os seus princípios, talvez seriam desculpas. Ele não fez, foi fiel. Mesmo lá, ele também foi um personagem importante para que o povo de Babilônia e, através dos tempos, pelos registros, Deus fosse glorificado. Que todos nós, como testemunhas de Deus, de Jesus, possamos também ser responsáveis para que Deus possa ser glorificado. E que todos nós possamos, como filhos, acreditar firmemente que um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E a grande pergunta, até quando, Senhor? E que nós não possamos nos preocupar tanto com isso, mas apenas de nos prepararmos para que, mesmo um dia, fechando os olhos, possamos fechar na certeza de que Ele vai voltar. E nós, um dia, veremos o nosso Deus, nos encontraremos com Jesus e que Ele possa ser glorificado na nossa vida e que Ele abençoe a todos nós. Amém.